Olá, boa tarde, tudo bem com você? NT Sul desta quarta-feira, 18 de outubro, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Hoje é dia do médico, é também dia do pintor. E eu já aproveito aqui para parabenizar esses profissionais, que certamente muitos deles também estão na audiência. E nós vamos conferir os destaques desta edição. A Universidade de Santa Cruz do Sul quer trazer a medicina para Cachoeira. O reitor e a vice-reitora visitaram o Hospital de Caridade e Beneficência e a Prefeitura ontem. A gente traz hoje detalhes da operação de combate ao descaminho e contrabando de mercadorias estrangeiras. Não há nenhuma ação aqui dirigida em desfavor especificamente dessa pessoa. É um casal, né? Está sendo objeto de investigação, com o objetivo de prejudicá-los individualmente. Não é esse. A Polícia Federal não trabalha com esse prisma. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre vai entregar o 10º hospital do complexo, o Nora Teixeira. Voltado para o atendimento privado, um dos objetivos é justamente colaborar na missão histórica de dar acesso universal à saúde de qualidade. No quadro Minha Carreira, a Grace Tomazetti fala sobre a demissão silenciosa. Essa prática envolve realizar somente tarefas que estejam dentro do escopo de funções definidas no momento da contratação. E eu vou receber aqui no estúdio o secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Paulo Gonçalves. Ele vai falar das estratégias adotadas para enfrentar a crise pela qual a pasta está passando. Você de casa tem alguma pergunta? Manda pra gente, ele vai responder ao vivo aqui no estúdio. Então, nosso WhatsApp já está na telinha, é o 51997697129. Acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. Os laços entre Unisc e Prefeitura de Cachoeira do Sul foram reafirmados na tarde de ontem. Reitor e vice-reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul tiveram no município para manifestar o desejo de abrir o curso de medicina por aqui. A partir de agora, ambas as partes trabalham no projeto para entrar na competição pela formação tão desejada aqui pelo município. Para a Universidade de Santa Cruz do Sul, Cachoeira merece medicina. Isso foi reafirmado na tarde de ontem, na visita do reitor Rafael Reim à Cachoeira do Sul. No encontro com a prefeita em exercício Ângela Chu e a comissão que encabeça o movimento, Reim manifestou que tem total interesse em avançar no processo até o dia 8 de janeiro de 2024, data limite da publicação no edital do Ministério da Educação, que reservou 4 cursos para o Rio Grande do Sul. Essa definição será por pontuação, considerando os seguintes indicadores: projeto pedagógico de curso de graduação em medicina, plano de formação e desenvolvimento da docência, infraestrutura, contrapartida à estrutura de serviços, implantação de residência médica e oferta de bolsas para alunos. Nós recebemos essa comissão aproximadamente 30 dias atrás lá em Santa Cruz do Sul, na nossa universidade e também no Hospital Santa Cruz, que é o hospital da nossa universidade, onde ocorre e existe o nosso curso de medicina. E agora nós estamos voltando aqui para reforçar o nosso interesse de estar aqui em Cachoeira do Sul com o curso de medicina. O que mudou ao longo desse período? Há aproximadamente 15 dias, sendo mais preciso, no dia 4 agora de outubro, o MEC emitiu um edital que regula os novos pedidos de curso de medicina no Brasil inteiro. E já pré-selecionou alguns municípios no Rio Grande do Sul e em todas as regiões do Brasil. E Cachoeira do Sul é um dos municípios pré-selecionados. O que nós temos que fazer agora é elaborar um bom projeto, junto com o município e todas as entidades, e protocolar esse projeto até o dia 8 de janeiro no MEC, e a partir daí acompanhar os trâmites que vão ocorrer. Então a grande diferença da última visita para cá é esse edital, que agora nós temos um edital aberto, que permite o cadastramento de cursos de medicina. No Rio Grande do Sul foram escolhidos 186 municípios de 11 regiões. Dentro desse mesmo encontro, sondou a possibilidade de instalação no município. Por óbvio, o desejo é que as instalações das salas de aula e laboratórios fiquem o mais próximo possível do hospital, pensando na logística desses alunos.
Nós vamos agora, nos próximos dias, entender o quanto que os alunos podem fazer as práticas dentro do hospital ou quanto que essas práticas devem ocorrer também na universidade. E isso vai determinar o tamanho da estrutura que a universidade terá que investir aqui. E além disso, são muitos equipamentos, várias áreas e também, isso é muito importante, que é o grande ganho para uma região, um curso de medicina ele acaba qualificando todo o sistema único de saúde, todo o sistema público de saúde de toda a região. E é isso que nós temos que conhecer agora também, para que todas essas informações componham um projeto e sejam cadastrados até o dia 8 de janeiro. Após o encontro no gabinete, a comitiva foi até o Hospital de Caridade e Beneficência conhecer mais da estrutura hospitalar e as novas obras que estão sendo realizadas para melhorar e ampliar a capacidade de atendimento dentro do espaço que é referência regional. Então, resumindo, né, Cachoeira do Sul é um desses municípios gaúchos que tem a possibilidade, tem viabilidade para receber um curso de medicina. Entretanto, vários pedidos serão protocolados junto ao governo federal até esse 8 de janeiro e apenas 4 municípios, apenas novos 4 cursos de medicina serão aprovados para todo o estado do Rio Grande do Sul. E a gente fica então na torcida que esse projeto seja de fato protocolado, né, junto ao governo e que Cachoeira esteja forte no páreo, né, para quem sabe trazer esse curso aqui para o município de Cachoeira do Sul. A gente vai acompanhar e trazer notícias para você de casa. Gente, depois de anunciar o seu plano de aglutinar as secretarias de Interior e Agricultura, a prefeita em exercício, Ângela Chu, aguarda para os próximos dias a indicação pelo Sindicato Rural do nome indicado para assumir o comando das pastas unificadas. A decisão de ter um nome chancelado pelo setor foi tomada honrando um antigo acordo selado pelo governo com o setor, que indicou o nome de Fernando Cantarelli já no início do mandato de José Otávio Germano. O novo titular vai chegar em substituição à Lady Festinelli, que deve deixar o cargo e comando da pasta de interior, atualmente sem titular, desde o afastamento de Carolina Larrondo, implicada na Operação Fandango. O vereador Kader Sali deve definir nos próximos dias se assume a liderança de governo na Câmara de Cachoeira do Sul. Ele confirmou ter recebido o convite da prefeita em exercício, Ângela Chu, e disse aguardar uma reunião para discutir melhor o assunto. Ele afirmou que, se a aceitar, vai ser considerando os seus 5 meses de atuação no governo e também em respeito pela prefeita em exercício. A mais antiga instituição de saúde do Rio Grande do Sul completa 220 anos amanhã. E para comemorar, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre vai entregar o 10º hospital do complexo, o Nora Teixeira. Voltado para o atendimento privado, um dos objetivos é justamente colaborar na missão histórica de dar acesso universal à saúde de qualidade. A Santa Casa é atualmente a maior prestadora de serviços pelo SUS aqui no estado. Um complexo hospitalar de portas abertas a todos. Em uma destas portarias está o seu Miguel. Eu entrei na Santa Casa para ficar 6 meses. Pois já se vão 27 anos. Acompanhei a construção do Santo Antônio, ali do Dom Vicente Scherer. E sempre literalmente vigilante, o seu Miguel aprendeu a entregar muito mais do que o trabalho técnico exige. Aquele momento que a pessoa chega sem a informação, mas ela precisa, né, ser acolhida, precisa que alguém carregue ela no colo, às vezes até um abraço, porque tu conhece a história de cada um, né? São histórias de mais de 1 milhão de pacientes atendidos por ano, 70% deles pelo Sistema Único de Saúde. Aqui não se faz distinção de quem é convênio, quem é particular e quem é SUS. Ali está o propósito da instituição, cuidar de todos, mas preponderantemente quem mais precisa. Pois essa missão de atendimento SUS está na origem da Santa Casa, lá na Porto Alegre de 2 séculos e 2 décadas atrás. A sociedade da época entendeu que precisava de um local onde fossem acolhidos os leprosos, os tuberculosos, os escravos não mais úteis, fora dos muros da cidade. As cidades eram cercadas por muros. E então, com a autorização da coroa portuguesa, se iniciou um projeto de construção de uma casa de acolhimento aos moldes da Santa Casa de Lisboa, a Santa Casa de Porto Alegre.
nesse acolhimento e amparo é icônica no imaginário a Roda dos Expostos, na janela da fachada da Santa Casa, onde mais de 2.500 crianças foram confiadas à instituição. O bebê ele poderia ser colocado ali, girando a roda, ela era acolhida dentro, da Santa Casa. A roda ela funcionou por mais de 100 anos, foi de 1838 até 1940. Crianças, filhas de famílias muito pobres, filhas de mulheres escravizadas, então a gente tem uma série de questões sociais que fazia com que essas crianças fossem deixadas na Santa Casa. Mas desde os primórdios veio a vocação, comunidade hospitalar e de ensino. Na exposição comemorativa estão as faculdades que nasceram a partir da Santa Casa. Na mostra permanente, as imagens da maternidade Mário Tota, a primeira gratuita do estado. E também os registros dos transplantes pioneiros, de uma instituição que hoje realiza 600 dessas cirurgias com diferentes órgãos por ano. Primeiro transplante de córneas, 1938. Primeiro transplante de pulmão da América Latina foi na Santa Casa, em 1989. Quem vai ser o próximo paciente de transplante de pulmão? Nós temos uma longa lista de espera e esses pacientes estão na expectativa de doadores. Quando a gente olha a documentação da Santa Casa, a gente também vê vários registros de compra de equipamentos importados. A gente também vê viagens que médicos faziam para a Europa, para os Estados Unidos, para também se aperfeiçoar. Nos últimos 5 anos, a Santa Casa investiu cerca de 500 milhões de reais na modernização de instalações e serviços, principalmente do SUS, que, como em outras instituições, não remunera todo o custo do serviço prestado. No caso da Santa Casa, para cada R$100 de custos que ela tem para atender um paciente SUS, dado consolidado do ano de 2022, a Santa Casa recebeu R$74. E de 26 em R$26 que faltaram, o déficit da instituição no curso do ano foi de R$153 milhões. No dia do aniversário, a Santa Casa entrega o Hospital Nora Teixeira, com investimento de R$284 milhões vindo de doações. O atendimento será privado e tem a missão de ajudar na sustentabilidade da instituição e iniciar um novo ciclo de modernidade. Junto com o Hospital Nora Teixeira, com toda essa condição caracterizada de um hospital diferenciado na instituição, nós precisávamos integrá-lo com os demais hospitais. Para isso, nós criamos uma rua coberta, toda ela em aço, absolutamente inovadora e moderna, e que a experiência deste hospital, evidentemente, ele conecta com todos os demais da instituição, dentro de uma linha evolutiva, de processos, de tecnologias, de aperfeiçoamento de tudo aquilo que nós podemos de melhor integrar e entregar para a sociedade gaúcha. Muito bom. E agora nós vamos ver aqui os recadinhos da nossa audiência, tem várias mensagens chegando. A gente sempre abre espaço para a sua participação por aqui. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Então já vamos de imediato aqui para a nossa telinha ver os recados dos nossos telespectadores. Olha só, a Elisa está participando com a gente aqui fazendo um apelo, um pedido de ajuda da comunidade. Pessoal, meu cachorro fugiu de casa ontem à noite, na Avenida Brasil, em Cachoeira do Sul, próximo ao Desco. É um boiadeiro australiano, atende pelo nome de Tony. Então, se alguém ver aí o cachorrinho da Elisa, pode entrar em contato com a gente, no número da nossa interatividade, o 51997697129, que a gente repassa a informação e a gente fica aqui na torcida, viu, Elisa? Pra gente encontrar logo o doguinho, tá bom? Quem mais? A Roberta Mendes está participando com a gente. Está uma vergonha, a Rua General Osório, a parte que não é calçada. Estão mexendo em encanamentos devido à construção de apartamento. Abriram valetas no meio da rua, largaram uma terra mais argilosa para piorar, relata aqui a Roberta. Obrigado, Roberta, também pela sua participação com a gente aqui no NT Sul. Quem mais? Marli Brites está interagindo. O que a SMED vai fazer sobre a falta de funcionários nas escolas? Não foi feito concurso para funcionários. Os que têm estão sobrecarregados. Alerta aqui a Marli. Marli, obrigado pela participação. Tá aí uma temática, inclusive, para a entrevista ou para a gente buscar mais informações. Te agradecemos aqui por trazer este tema, tá bom? Obrigado aí pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência. Intervalo agora e na volta eu vou receber aqui no estúdio o secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Paulo Gonçalves. Ele vai falar das estratégias adotadas para enfrentar a crise pela qual a pasta está passando.
A gente traz hoje detalhes da operação de combate ao descaminho e contrabando de mercadorias estrangeiras. Não há nenhuma ação aqui dirigida em desfavor especificamente dessa pessoa, é um casal, né? Está sendo objeto de investigação, com o objetivo de prejudicá-los individualmente. Não é esse. A Polícia Federal não trabalha com esse prisma. No quadro Minha Carreira, a Grace Tomazetti fala sobre a demissão silenciosa. Essa prática envolve realizar somente tarefas que estejam dentro do escopo de funções definidas no momento da contratação. O intervalo é rápido e nós voltamos já já. NT Sul já de volta ao vivo, aqui na telinha da TV Novo Tempo, neste dia 18, quarta-feira. Hoje é dia do pintor, é também dia do médico e daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre saúde, sobre a prestação dos serviços públicos de saúde aqui em Cachoeira do Sul. Vamos conversar com o secretário de saúde do município de Cachoeira do Sul, você não pode perder. Inclusive, se quiser mandar uma pergunta também, uma sugestão sobre serviços públicos, mande seu recadinho aí no nosso WhatsApp, neste número que está na telinha. Bom, nós vamos falar inicialmente sobre tempo. Vamos dar uma olhadinha agora em como está a situação do tempo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. O sol, minha gente, finalmente aparecendo. Tem nuvens, é claro, né? Fazendo aí uma sombrinha em alguns momentos, mas o dia já amanheceu, ao menos aqui em Cachoeira do Sul, com sol, né? E poucas nuvens. Pois bem, a chuva finalmente deu uma trégua. Hoje o dia amanheceu com sol entre nuvens aqui em Cachoeira do Sul e até sexta-feira a previsão é de tempo firme. Confira. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, finalmente a chuva parou e o sol aparece entre nuvens desde as primeiras horas do dia. Temperatura mínima 11 graus e máxima 20. Quinta-feira deve ser mais um dia com tempo firme, mínima 14 e máxima 23 graus. Sexta-feira o sol também deve predominar sem chuva. Temperatura mínima 15 e máxima 24 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. No território gaúcho, tem variações na condição do tempo hoje entre as diferentes regiões. O céu nublado marcou o amanhecer em Porto Alegre, região metropolitana, litoral norte, serra e pontos da região central, mas não tem previsão de chuva. E em alguns desses locais, aberturas de sol já foram registradas, como em Porto Alegre. Na campanha, no litoral sul e no sul, o sol entre nuvens vai predominar. Já no norte, no noroeste e na fronteira oeste, de acordo com a Climatempo, a previsão é para pancadas de chuva com risco de temporal a partir da segunda metade do dia. Isso ocorre devido à circulação de vento. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 19. Em Santa Maria, na região central, 19 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 18 graus. Nesta quarta-feira, às 5h30 da tarde, o grupo de flautistas do programa AABB Comunidade, que é regido pelo professor Mário Vidal, vai se apresentar na sacada da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, em Cachoeira do Sul. Um repertório diferenciado em alusão ao Dia das Crianças, comemorado na semana passada, está programado. Prestigiar a apresentação na Rua 7 de Setembro, centro de Cachoeira do Sul, é de graça. E agora está na hora do quadro Minha Carreira. Hoje a Grace Tomazetti fala sobre a chamada demissão silenciosa. Você sabe o que significa demissão silenciosa? Essa prática envolve realizar somente tarefas que estejam dentro do escopo de funções definidas no momento da contratação. Isso quer dizer que o profissional fará o trabalho mínimo possível para se manter no emprego. Esse comportamento é notado quando os colaboradores se encontram sobrecarregados em seus trabalhos e desejam um equilíbrio maior entre a vida pessoal e profissional.
E isso pode acontecer por vários motivos, seja porque o colaborador está em processo de busca de um novo emprego ou não se sente engajado para entregar o suficiente, mais do que o acordado. Apesar do nome, o movimento da demissão silenciosa não está ligado ao desligamento do profissional da empresa, mas sim em trazer um novo significado para o seu trabalho. O objetivo é estabelecer uma rotina mais tranquila, que priorize o bem-estar e a sua saúde mental. Portanto, na prática, a demissão silenciosa significa estabelecer limites saudáveis de tempo dedicado ao trabalho, fazendo somente o que o profissional foi pago para fazer e nada além disso. Vale ressaltar que essa tendência faz com que o colaborador se torne menos proativo e criativo, passando a executar tarefas mais simples e que exigem menos da sua capacidade mental. Esse comportamento pode afetar negativamente a carreira do profissional e dificultar o processo de promoção de cargo. Especialistas em estudos do mundo corporativo sugerem algumas causas que levaram ao movimento da demissão silenciosa. Algumas delas são falta de propósito ou significado, cultura negativa, horários rígidos, falta de benefícios relacionados ao bem-estar, ausência de reconhecimento, falta de feedback, funções que podem fugir muito do escopo do trabalho. Todas essas causas indicam que os profissionais se sentem muito mais valorizados quando estão em empresas que valorizam mais o bem-estar e possuem uma cultura positiva. Se você está se perguntando se pode estar passando por esse fenômeno, veja alguns sinais do seu comportamento que podem indicar se está passando, sim, por um momento de demissão silenciosa. Pode ser redução da falta de produtividade, falta de ânimo para o trabalho em equipe, pouca comunicação, menos dedicação nas tarefas recorrentes, falta de interesse em uma promoção na empresa, pouca abertura para aceitar demandas que fogem do escopo do trabalho e também não responder mensagens fora do horário de trabalho quando elas são urgentes. Por isso, a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, de forma que o profissional consiga priorizar a sua saúde mental sem apresentar falta de comprometimento no trabalho. As empresas precisam estar preparadas para os impactos desse fenômeno que gera desengajamento e reduz o senso de pertencimento. Se eu puder dar um conselho para as empresas e líderes, um bom remédio para isso é muito feedback e reconhecimento. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas e sugestões de pauta para a TV Cachoeira através do Facebook ou WhatsApp, ou para mim, através do Instagram G Tomazete Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! E nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Cachoeira o secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Paulo Gonçalves. E ele vai responder perguntas dos nossos telespectadores, falar um pouco também sobre as estratégias que está adotando para enfrentar a crise pela qual a pasta está passando, com falta de insumos, saída de servidores de cargos estratégicos. Secretário, boa tarde. Muito obrigado pelo tempo dedicado aqui à TV Cachoeira para falar desses temas tão importantes. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma satisfação poder estar aqui, poder responder algumas perguntas que são prementes nesse momento. Com certeza. Bom, quero já enfatizar que nós temos muitas perguntas aqui da nossa audiência, nós vamos buscar responder o maior número possível, né, desses questionamentos, e você de casa também pode mandar a sua mensagem aí no nosso WhatsApp 51997697129. Secretário Paulo, vou começar lhe perguntando sobre falta de insumos, né? Gás, enfim, insumos de toda a natureza, né? Que a gente tem, pelo menos, muitos questionamentos por parte da audiência, né? De cidadãos cachoeirenses que procuram serviços e, por vezes, não têm esses insumos. Como é que está essa situação? Daniel, me permita, antes de responder a tua pergunta, fazer uma homenagem a todos os médicos, principalmente aos médicos da rede, que hoje é o Dia do Médico, e os nossos médicos têm dedicado assim um esforço muito especial no atendimento dos usuários dos nossos munícipes, então a minha homenagem a todos os médicos. E em segundo lugar também, antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer um chamamento à população para a campanha de vacinação. Nós estamos com 40 mil doses trabalhando na ação de saúde preventiva. Sábado é o dia D. Algumas EAPs estão com horário estendido até às 20 horas, então estamos fazendo chamamento à população.
A questão da falta de insumos. Quando eu assumi a secretaria, essa dificuldade já estava ocorrendo. Na verdade, há um trâmite burocrático que se estende e que, infelizmente, não foi previsto esta situação em tempo hábil. Nós estamos com o pedido dos insumos já finalizado. Alguns já foram realmente feito a compra dos insumos e são alguns mais específicos, né? Como você citou, o gás e também o soro fisiológico. E dentro do possível estamos tentando agilizar com as outras secretarias que também acabam participando de um processo de compra, como é o caso da administração, da fazenda, a necessidade de um pregão, né? E tudo isso a gente está agilizando, porque realmente estava trancado em outras pastas e não foi possível, né? Não queremos aqui colocar a culpa em ninguém, mas dizer que também a questão burocrática ela acaba trazendo uma morosidade para a solução desse problema. Uhum. Bom, então para quem está em casa e, por exemplo, precisa buscar uma fita de glicose, algo dessa natureza, dá para o senhor estimar uma previsão? Não há falta de fita de glicose. Fita de glicose nós temos na farmácia, quem está precisando está tendo suprido essa necessidade. Tá, então eu vou falar de um outro item que a gente teve a menção aqui de telespectadores, que é a questão de fraldas, que teria uma falta também da dispensação de fraldas. Como é que está esse aspecto? Nós temos ainda um estoque de fraldas de tamanho X. A questão é a seguinte, o programa das fraldas era um programa do governo estadual. O governo estadual parou com esse programa já há vários meses, o governo municipal, a Secretaria de Saúde, assumiu essa demanda. Porém, como é uma demanda muito grande, nós temos mais de 1.700 cadastrados. O SUS é universal, qualquer pessoa, pobre, rico, com recurso ou sem recurso, ele tem direito porque é um programa universal. Então, as dificuldades que estamos passando não nos permitiu, nesse momento, nós poder suprir toda a demanda. Então, ainda vamos ter alguns meses de dificuldade nesse sentido. Então, no caso das fraldas em específico, também não dá para estimar um prazo ainda? Não dá para estimar. Eu tenho que pedir a compreensão da população, né? Temos um pequeno estoque ainda, como eu disse, de um tamanho maior, mas não podemos estimar que em 1 mês ou 2 meses nós vamos resolver esse problema, até porque não era um programa do governo municipal, era um programa do governo estadual. Ok. Inclusive, nós recebemos várias perguntas, né, sobre fraldas e uma das telespectadoras que mandou, inclusive, pelo Facebook, a dúvida dela, e aí ela questionava o seguinte, né, será que a gente vai ter que se reorganizar para comprar as fraldas, né, porque no fim das contas é um produto que é caro, é de uso contínuo, né, então essa resposta ela é realmente importante. Então o que o senhor destaca é que em algum momento a gente vai ter essa entrega, né, as fraldas disponíveis, mas por enquanto, pelo menos, então não tem uma previsão para essa distribuição. Não temos ainda uma previsão. Então tá ok. Bom, vou lhe perguntar, secretário, sobre reestruturação da pasta, da Secretaria de Saúde, porque tudo passa por burocracia, como o senhor falou, né, para gerir tudo que é o serviço de saúde pública num município como Cachoeira do Sul. Nesse momento, está assumindo como diretora da pasta a Fernanda Reicher, né, ela era coordenadora do Posto de Saúde Central, e agora então ela vai acumular a função de chefe de Departamento de Atenção em Saúde e a função de diretora da pasta. Ela já não começa com uma sobrecarga, secretário? Exatamente, começa com uma sobrecarga, mas desafios são propostos para pessoas determinadas e corajosas. Quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos lá uma diretora. Quando ocorreu a Operação Fandango, a diretora, por questões pessoais, ela já tinha a ideia de pedir a sua exoneração, ela resolveu antecipar o pedido, tá? Então, dificultou, no caso especificamente para mim, que estava assumindo, estávamos com falta de pessoal, a demanda bastante intensa, então eu acredito que sim, a diretora Fernanda vai ter uma carga bastante intensa, mas ela está muito encorajada, muito determinada, e uma das coisas mais importantes, Daniel, é que a pessoa que assume uma responsabilidade, ela esteja animada para fazer o que tem que ser feito.
e a Fernanda aceitou de bom grado o convite e está fazendo o que tem que ser feito. Tá certo. Bom, eu quero trazer aqui um outro tema, secretário, que é o seguinte. Muitos serviços e unidades foram inaugurados, por exemplo, o Te Atende, e supostamente muitos desses serviços eles não tinham, vamos dizer assim, profissionais para fazer o atendimento, não tinham recursos garantidos para isso, especialmente na questão da continuidade do atendimento aos autistas, né? E a gente recebeu algumas mensagens, nós vamos olhar aqui na tela agora, pedir para a produção colocar aqui algumas dessas mensagens que nós recebemos sobre esses serviços em específico. Pergunta do Luciano: o Te Atende ainda não foi oficializado. É do interesse da Secretaria da Saúde tornar ele uma política pública permanente aqui no município para o atendimento dos autistas e suas famílias? Tem duas perguntas mais aqui, secretário, já vou colocá-las em sequência. Elis Rodrigues, o secretário de Saúde, a pergunta, né? Secretário de Saúde, por que a Prefeitura parou de pagar a subvenção para a PAI? Com isso, nossas crianças estão sendo transferidas para Caçapava. E a terceira aqui, né, então, para fechar essa questão desses serviços, a Karina Reban. O que será feito pelos nossos filhos autistas? As terapias no CAS de Caçapava eu não consigo ver como solução. Que aproveitamento uma criança terá em fazer uma viagem de quase 2 horas para um atendimento de minutos? Sair daqui na madrugada para ser atendido pelas 10 horas e ficar esperando até o último atendimento para retornar para casa. Quem vai conseguir manter o seu emprego precisando faltar constantemente para levar o filho para fazer terapias fora da cidade? Então, o que nós podemos dizer para esses munícipes? A questão é bastante complexa. Nós estamos trabalhando para que realmente seja uma política de eficiência. O Te Atende de Cachoeira, ele faz o matriciamento. Na verdade, o atendimento aos autistas é feito em Caçapava. Nós estamos trabalhando para que também nós consigamos uma unidade do Te Atende, a semelhança de Caçapava, que não seja apenas o matriciamento, não seja algo macro, aqui para Cachoeira. Nós temos a dificuldade do repasse. Como um dos telespectadores, me pareceu que foi o primeiro, o Luciano ali, que demora para que seja feito, então, que seja oficializado o trabalho. Isso tem que ser feito dentro de um determinado prazo, né? A equipe tem que estar completa. Às vezes há dificuldade de contratar profissionais, temos a dificuldade de que a oferta de salário para determinados profissionais está muito aquém do que aquilo que eles merecem na realidade, e aí muitos profissionais não querem aceitar trabalhar para o poder público. Então isso dificulta. Agora, eu quero só fazer um adendo aqui, que o município de Cachoeira do Sul ficou mais de 10 anos para poder receber recursos federais e estadual, no caso do CAPS-AD. Ficou mais de 10 anos buscando, né, o credenciamento. E nesta gestão, neste governo, o secretário anterior, toda a equipe, todo o quadro de servidores da Secretaria de Saúde trabalhando intensamente, conseguiram fazer o credenciamento, e hoje estamos recebendo recurso federal e recurso estadual para o CAPS-AD. E isso nos dá esperança também em relação ao Te Atende. Eu tenho certeza que essa equipe que trabalhou em favor do CAPS-AD está pegando junto, e nós vamos conseguir, sim, dentro do prazo estabelecido, fazer o credenciamento do Te Atende para a gente poder receber recursos. Tenho que salientar que alguns programas federais foi revogado portaria. Então, esse governo revogou algumas portarias de alguns programas federais e que nós vamos precisar reorganizar isso. Tá. Sobre aquela questão da PAI que foi mencionada, não sei se o senhor poderia comentar, até a produção, se pudesse retomar essa pergunta. Na verdade, Daniel, foi feito um repasse para a PAI no mês de agosto. Setembro ainda não me informei ali, mas no mês de agosto foi feito sim um repasse para a PAI. Ok.
Bom, deixa eu perguntar para o senhor sobre uma outra questão que é debandada, né, de funcionários. Por exemplo, cargos de coordenação, isso terminou comprometendo um pouco dos serviços, né, nesse período. Porque, evidentemente, né, tudo passa por gerenciamento, né? Os serviços eles são prestados por pessoas, né? E pessoas fazem, evidentemente, a gestão disso. O que desencadeou esse descontentamento de funcionários públicos? Não, na verdade, Daniel, eu não vejo assim um descontentamento. Como houve alguns apontamentos, né, a gestão municipal se obrigou a exonerar alguns servidores, né, de cargos de confiança. Então, é claro que diminuiu e obrigou, no caso, o secretário a fazer remanejamentos. Mas a minha maior preocupação não é tanto esta, porque eu digo assim para os companheiros lá na saúde, se faltar internet, nós vamos para a planilha e vamos escrever a caneta. Se faltar telefone, nós vamos andar a pé e dar o recado para quem tem que dar o recado. O que não pode faltar é o serviço lá na ponta. Não pode faltar o médico, não pode faltar o enfermeiro, não pode faltar o assistente social, o psicólogo. Isso que não pode faltar. E, nesse sentido, nós estamos fazendo o máximo e eu tenho certeza. Até eu trouxe aqui alguns dados, Daniel. Veja bem, nesse mês de setembro, foram atendidos ali no IAP Central 2.247 pessoas. Ali na Marina, aliás, no Centro Social Urbano, 2.247, na Central, 1.255, na Marina, 1.168 pessoas, e aí vai, né, nós atendemos, no mês de agosto, cerca de 15 mil pessoas. Nós transportamos diariamente cerca de 150 pessoas, amanhã, quinta-feira, vai mais de 200 pessoas, para outros municípios que atendem a média e alta complexidade, como Porto Alegre, Santa Cruz, e a Secretaria da Saúde, com um esforço muito intenso, está fazendo isso. Então, é claro que nós sofremos essa dificuldade quando falta, né, servidores. Está sendo reposto, em alguns setores já estamos fazendo a reposição desses servidores, mas não é passe de mágica, né? Claro. Não é um estalar de dedo que você resolva isso. Entendo. Vamos então aqui para a tela, a gente tem mais perguntas para a gente tentar trazer aqui o ponto de vista dos telespectadores. A Rosana pergunta ao secretário da Saúde se há previsão de ser liberadas consultas com pneumologista. E tem uma outra pergunta que é sobre esse mesmo tema. Estou esperando, é a Natália, estou esperando oftalmologista e consulta com cirurgião vascular há mais de 6 anos. Queria uma resposta do secretário. E aí ela diz aqui, está uma vergonha, nada mais funciona, falta de respeito com a população. Então, 6 anos de espera para um oftalmologista. E a outra pergunta, a anterior, só para retomar ali qual que era a especialidade. A gente não consegue voltar, que foi a pergunta da Rosana. Mas é isso, são então as especialidades, né, secretário? A questão das especialidades. Até meu abraço a Natália e outros que estão sofrendo. A gente sabe que o sofrimento traz, né, até essa revolta, né? Mas eu peço compreensão da população. Nós não podemos também resolver em passe de mágica algo então, que está, a Rosana, né? Que está há 6 anos represado. Eu conversei com um médico regulador, ele me colocou dados que antes da pandemia tinha um represamento de cerca de 1.700 pedidos de exames, consultas para especialidades de baixa, média e alta complexidade. Depois da pandemia, nós temos represado cerca de 4.000. Eu tenho dados de auditoria que, nos últimos anos, Cachoeira do Sul ultrapassou o teto MAC. O que é o teto MAC? Média e alta complexidade. Ultrapassou em 133%. Então, veja que a Secretaria e o município está fazendo 133% a mais do que poderia fazer com os recursos que tem. Então, o pessoal reclama, e reclama com razão, porém o aumento da demanda foi tão grande que a Secretaria, e nós temos dados, né, auditados, a Secretaria fez 133% a mais do que os recursos permitiam. Nós temos hoje um déficit de 5 milhões de reais. Nós temos um déficit orçamentário. E, para completar a resposta, a questão da média e alta complexidade,
é feita, as consultas são liberadas, os exames são liberados pelo gerenciamento de consulta, chamado GERCOM, que é feito em Porto Alegre, não é feito em Cachoeira do Sul. Né? Então, isso não depende especificamente da Secretaria de Saúde. Eu sei que quem está em casa, ele quer a solução do seu problema e ele cobra da Secretaria de Saúde, mas o sistema de saúde, ele é tripartite. Então, tem uma parte que é da União, tem uma parte que é do Estado, tem uma parte que é do município. Existem programas que estão ligados ao Estado, existem programas que estão ligados ao governo federal, né? Então, nós estamos fazendo o máximo, agilizando, analisando as classificações de risco para poder atender o melhor possível a população. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui, secretário, que é sobre o seguinte, o consórcio intermunicipal de saúde, né, que aí é um gerenciamento específico aqui do município de Cachoeira do Sul. Tem algum risco de rompimento ou interrupção nesses serviços, especialmente por eventuais falhas de pagamento? Olha, risco sempre existe, né, Daniel? A questão é a seguinte, deixa eu explicar até para a população entender. Nós contratamos serviços pelo consórcio para tentar agilizar aquelas demandas que estão represadas no SUS. Veja bem, algumas terceirizadas, alguns serviços que são contratados pelo consórcio, eles são mantidos exclusivamente pelo município. Né? O SUS, ele nos dá recurso federal e estadual e a gente tenta aumentar o serviço, aumentar a solução do problema por meio do consórcio. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Esse mês de outubro, nós liberamos 100 mamografias. Para novembro, estaremos liberando mais 100. Então, nós temos 200 exames de mamografia liberados pelo SUS. Né? Aí, pelo consórcio. O valor do consórcio para o servidor, para a empresa terceirizada, é melhor do que a tabela SUS. Então, muitos servidores, né, terceirizados, eles preferem o consórcio porque eles ganham mais, né, no seu serviço. Então, é claro que isso sobrecarrega o caixa do município e dificulta. Então, nós temos um risco, se a gente não fazer um bom gerenciamento, já estamos com algumas dificuldades, mas de perder algum serviço do consórcio, e aí a gente vai trabalhar para fazer somente pelo SUS. Veja bem que o fato de nós usar o consórcio é para beneficiar o usuário. É para prestar um serviço a mais para o usuário. Secretário, uma última pergunta aqui, a gente já está com o nosso tempo esgotado. Alguma chance de algum remanejamento de verbas? É claro, tem muitas demandas em Cachoeira do Sul, mas muitas mesmas, né? Obras públicas, estradas de interior, ruas que não têm calçamento aqui dentro da cidade, que não são da sua secretaria, mas alguma possibilidade de algum remanejamento de recursos para dar um fôlego a uma pasta que é tão estratégica? Olha, Daniel, essa pergunta cabe mais ao secretário da Fazenda, né? Nós trabalhamos com os recursos do Fundo Municipal de Saúde, né? Que então existem verbas carimbadas, como são chamadas assim, né? E também com o recurso municipal que está sendo colocado dentro das possibilidades. A gente sabe que o nosso município tem um déficit bastante significativo, mas eu te diria que essa pergunta cabe mais ao secretário da Fazenda do que ao secretário de Saúde. Então, tá bem. O que nós prometemos é empenho, trabalho, dedicação e fazer uma gestão que possa sempre lá na ponta beneficiar o nosso usuário. Não parar o serviço. Não parar o serviço. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Paulo Gonçalves. Nós tentamos aqui trazer perguntas da nossa audiência, né? O nosso tempo é curto, mas, secretário, obrigado pela presença e sucesso aí na condução desse trabalho. Eu te agradeço pela oportunidade e sempre pedindo a compreensão dos nossos munícipes. Aceito sempre a crítica, aquela crítica que seja colaborativa e também esse papel importante da imprensa, principalmente a imprensa que sabe o que é utilidade pública, o que precisa ser levado ao telespectador e aquilo que faz parte de uma gestão, né? Isso é uma oportunidade da gente poder esclarecer. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, secretário. Continue com a gente aqui mais um segundinho, secretário.
Gente, a Operação Recalcitrância foi mais uma ação da Polícia Federal em Cachoeira do Sul. O alvo foi o mesmo estabelecimento que praticava descaminho e contrabando, que resultou em uma mobilização policial no mês de março. A resistência em cumprir as determinações legais também motivou esse trabalho investigativo no município, que está no mapa de observação da Polícia Federal. Bem, Daniel, a gente volta a falar da operação da Polícia Federal que ocorreu na manhã de ontem aqui em Cachoeira do Sul contra o contrabando e também o descaminho aqui no município. Essa operação que mais ou menos foi a mesma situação que ocorreu no mês de março aqui em Cachoeira do Sul. Essa operação que nesse primeiro momento ocorreu lá no início do ano e passado alguns meses, as mesmas práticas, a mesma venda ilegal sendo realizada, novamente a Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal, esteve aqui em Cachoeira do Sul autuando as mesmas pessoas. Para trazer detalhes sobre isso, eu vou conversar novamente com o delegado Mauro Silveira, que nos atende gentilmente. Delegado, sobre essa operação realizada na manhã de ontem aqui em Cachoeira do Sul, resume um pouco como foi esses dias de investigação e propriamente a ação da polícia aqui no município. Boa tarde. Boa tarde. A ação foi uma retomada, na verdade, de praticamente a mesma ação que ocorreu no mês de março. Isso foi um fator que nos chamou bastante atenção, porque comumente, quando a Polícia Federal, e nesse caso específico também junto com a Receita Federal, ela age em alguma determinada momento de uma investigação, ou há um cessamento da atividade delitiva, ou há uma mudança de hábitos por parte dos investigados. No caso específico aqui não ocorreu isso. Os investigados, eles continuaram desenvolvendo a mesma atividade no mesmo local, e isso nos chegou a conhecimento logo depois ali da deflagração ali da nossa ação lá no início do ano, em março. E a informação que nos chegou é que eles teriam retomado, inclusive, no mesmo ponto de vendas, né, a comercialização desses produtos. Aqui é importante salientar que, além de demonstrar um total desrespeito às ações praticadas anteriormente por parte dos órgãos aí de persecução policial e também da Receita Federal, na ação de fiscalização, há um desrespeito também na tomada, descumprimento da decisão judicial. Os investigados, eles continuavam sendo investigados, o inquérito não havia sido relatado, algumas outras diligências andavam em curso, e ainda eles sabendo disso, tanto é que já haviam prestado depoimentos, haviam sido ouvidos, sido interrogados formalmente, em razão desses fatos, dos fatos anteriores a de março, havia sequestro de bens determinados pela Justiça, e aparentemente isso não foi considerado pelos investigados, que continuaram a praticar os mesmos delitos. A primeira ida nossa a Cachoeira do Sul, lá no início de março, em razão desses fatos aqui, nós acompanhamos algumas críticas que foram feitas pela comunidade. As críticas, elas são todas recebidas de forma muito tranquila por parte da Polícia Federal. Críticas envolvendo a ação policial em detrimento, em desfavor de pessoas que estavam trabalhando. É importante ressaltar que a prática essa do descaminho e do contrabando, embora possa ser, em alguns casos, considerada uma atividade corriqueira ou normal, ela traz um tremendo prejuízo aí para uma série da cadeia econômica, né? Nós temos aí empresários que vendem ou que comercializam, portam produtos, às vezes similares, um desincentivo à atividade econômica lícita. Só para a gente esclarecer o que a Polícia Federal acabou abordando novamente esse estabelecimento foi a questão da comercialização irregular. O que seria? O proprietário ele adquire em outro país, Uruguai, Paraguai, Argentina, uma certa bebida e não faz a taxação de impostos corretamente, diferente de um estabelecimento em condição normal de comercialização em qualquer ponto do país. Essa foi a situação que a polícia acabou novamente abordando esse estabelecimento. Exatamente. Aqui nós estamos falando de uma importação num nível de empresarial. Aqui nós estamos falando do cidadão que vai até o Uruguai, Argentina ou Paraguai e faz as compras para consumo próprio. Esse cidadão ali, que nós também entramos nessa cota aí, que nós temos mensal para fazer esse tipo de aquisição, não é objeto de persecução por parte da polícia. Ali no caso específico, nós temos uma empresa formalmente constituída,
que faz uma introdução diretamente pelos investigados ou através de terceiras pessoas de produtos que deveriam ter sido pagos as alíquotas de imposto de importação e imposto de produtos industrializados. Em matéria criminal, em matéria aqui dos impostos federais, são os 2 tributos que deixam de ser recolhidos em ações dessa natureza. Nós também tivemos ali a apreensão de mercadorias que não podem ser introduzidas legalmente, que é o caso do cigarro paraguaio. Esse cigarro paraguaio ele é de importação proibida, e nós temos o crime de contrabando, é um crime diferente do crime de descaminho, embora ali tipificado no artigo 334, um no 334A, no outro no 334, eles têm apenamentos diferentes. O contrabando, por exemplo, redundou na prisão em flagrante de um dos investigados e o encaminhamento dele ao sistema prisional. Durante a apresentação da reportagem no telejornal de ontem, aqui da TV Cachoeira, a gente recebeu algumas mensagens falando, mas tem outras lojas que praticam ou comercializam praticamente os mesmos produtos que essa loja que já tinha sido abordada em março, novamente agora se repetiu no mês de outubro. Este questionamento com certeza não é novidade para o senhor como delegado. Vocês têm noção dessa questão de comercialização de produtos que vêm de outros países? Aí, obviamente, uma pesquisa mais aprofundada vai saber se tem descaminho ou não, mas se tem consciência que existe outras lojas desse mesmo ramo atuando em Cachoeira do Sul, e posso também, talvez, dizer que existe também em outros municípios gaúchos? Com certeza, temos essa consciência. É importante que seja também esclarecido. Não há nenhuma ação aqui dirigida em desfavor especificamente dessa pessoa, é um casal, né, que está sendo objeto de investigação, com o objetivo de prejudicá-los individualmente. Não é esse. A Polícia Federal não trabalha com esse prisma. Claro que o foco do trabalho acabou sendo esse casal e essa loja, porque a denúncia inicial que chegou para nós foi essa aí. O que é importante dizer? Nós não trabalhamos com investigações de fatos que não tenham relação entre si. Então, nós temos conhecimento, de respondendo a pergunta, de outros estabelecimentos muito semelhantes aí em Cachoeira do Sul, não só em Cachoeira, mas só para deixar bem claro também, a Polícia Federal de Santa Cruz é responsável pelo atendimento de ocorrências em 57 municípios, alguns municípios maiores, inclusive, que Cachoeira do Sul, e seria humanamente impossível nós tratarmos de todos os estabelecimentos que trabalham com esse tipo de mercadoria. Há um aumento significativo nos últimos anos da venda desse tipo de produtos, especialmente de bebidas, muito em razão do preço atrativo nos países vizinhos, mas o que eu posso te dizer é que nós temos levantamentos de estabelecimentos similares, especificamente em Cachoeira do Sul, que em determinado momento, se não houver uma mudança por parte do dono desse estabelecimento ali, da forma como ele vem agindo, eles vão ser objeto muito similares ao que foram feitos hoje. Ok, tá certo, delegado. Então está no radar da Polícia Federal essa questão envolvendo o descaminho de outros estabelecimentos aqui em Cachoeira do Sul e, claro, na área de atuação da Polícia Federal de Santa Cruz. Perfeito. Tanto da Polícia quanto da Receita Federal. Vou me permitir falar agora aqui, não especificamente do caso esse, de Cachoeira do Sul, mas de um modo mais geral, em relação à questão do descaminho e do contrabando. A aquisição de produtos, objetos de descaminho, objetos de contrabando, ela alimenta uma cadeia criminal que muitas vezes, e a grande maioria das vezes, não é visível e não é de conhecimento do cidadão comum. Não é incomum, pelo contrário, é muito comum que esses grupos que agem no descaminho do contrabando estejam associados a outras práticas delitivas que às vezes, né, parecem distantes, mas há roubo de veículos, e o roubo de veículo aqui eu tenho roubos e furtos, e muitas vezes o roubo de carros eu tenho aqui os delitos que a gente costuma dizer, os delitos de violência, os delitos de sangue juntos, como o latrocínio. Muitas vezes, para roubarem um veículo, o autor do delito acaba matando a vítima, o dono do veículo. Esses veículos que são roubados ou furtados, eles são utilizados, na sua maioria das vezes, por grupos criminosos que trabalham com o contrabando de descaminho. Nós temos aí associações aí de organizações criminosas de descaminho com o tráfico de drogas. Nós temos associações com a questão da corrupção de policiais, de fiscais, aduaneiros. Então, é uma gama de ilícitos que não estão visíveis, mas que quase sempre estão associados
ao delito de contrabando e descaminho. Muito obrigado ao delegado e também ao Bernardo. E, gente, olha, nós recebemos hoje muitas mensagens da nossa audiência com perguntas destinadas, né, ao secretário de Saúde. Nós respondemos alguns desses questionamentos, os demais nós vamos encaminhar para a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde na busca, né, de soluções a tantos casos da nossa população. O NT Sul de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Tchau!